Deputado Alexandre Molon, sou deputado desde o primeiro instante, tem estado aqui dando força a essa comissão e acho que a segurança pública agradece aí o trabalho de Vossa Excelência. Passo a palavra ao primeiro orador inscrito, o senhor Marcos Leôncio Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados. Próximo? Não está? Qual que é o próximo? Passo então a palavra ao senhor Nazareno Vasconcelos Feitosa. Tem Vossa Excelência o tempo de 10 minutos. Excelentíssimo senhor deputado Otoniel, excelentíssimos senhores parlamentares, prezados colegas, prezado público, nós estamos diante de um momento histórico na segurança pública. Essa comissão tem hoje a possibilidade de resolver um dos graves problemas da nossa segurança, sobretudo na questão da perícia criminal. A Federação Nacional dos Policiais Federais, a FENAPEF, que eu estou representando, acha que esse debate é muito necessário, importante, mas achamos, excelências, que há um debate que precisa ser feito antes do debate do local onde vai ficar a perícia oficial. É um debate que ficou realmente omisso por conta de... Nós nunca tínhamos tido esse problema de discussão se o perito papiloscopista, se ele é perito oficial ou não. Mas a partir de 2009, com a Lei 2030 de 2009, que fez um rol dos peritos oficiais de natureza criminal e deixou uma lacuna, não incluindo lá expressamente, apesar que ela faz uma ressalva, de que é salvada a legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado. Ali ela não é taxativa, mas ela deixou de mencionar uma importante categoria de peritos, que somos os papiloscopistas, como temos na Polícia Federal, na Polícia Civil, que, infelizmente, a população não conhece o nosso trabalho. Porque nós somos sempre chamados de peritos criminais. O gênero. Quando a gente comparece a um local de crime, quando a gente faz um laudo, quando a gente faz a identificação de uma vítima de desastre mástil, como foi alguns dos que foram feitos aqui, laudos para o passaporte, o caso Pisolato, por exemplo, tanto o retrato falado, o exame prosopográfico, o reconhecimento facial, como o laudo pericial, papiloscópio das impressões digitais, fora a carta-bomba no Itamaraty, Banco Central, laudos que a gente faz para o Supremo Tribunal Federal há mais de 40 anos, condenando, absolvendo inclusive e extraditando com base nos laudos realizados pelos papiloscopistas. A população não acha que o papiloscopista é aquela pessoa que faz somente a coleta das impressões digitais, nos estudos de identificação. Ali aquele serviço praticamente todo ele é terceirizado, é feito por outros colegas que não o servidor, que tem esse nome de papiloscopista, perito papiloscópio, são diversas as nomenclaturas. E por isso, talvez, a lei tenha deixado essa lacuna. Então, esse é o momento que nós precisamos, e os nossos colegas, outros peritos criminais, os peritos médicos, falam da importância da perícia una. É verdade, a perícia precisa ser una, nós concordamos com isso, não há nenhum problema nisso. Mas antes dela ser una, ela precisa ser unida. E o que nós estamos vendo, excelências, é um grave problema de insegurança jurídica por conta dessa Lei 2030, que veio em 2009, com essa lacuna. O próprio Congresso Nacional, no Senado, na Câmara, retornou ao Senado um projeto de autoria da ministra Denise Salvati, apenas declarando que os papiloscopistas que realizam perícia, ou seja, o óbvio ululante, aquele papiloscopista que realiza perícia, para não ter dúvida, são também peritos oficiais. Infelizmente, esse projeto foi vetado pela nossa Presidente da República. Então, é necessário que, nesse momento agora, em que nós temos uma possibilidade não só de corrigir essa lacuna, porque a Lei 2030 está sendo objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade, com grande chance de ser derrubada. É a única lei hoje que garante a autonomia da perícia oficial no Brasil, e nós precisamos da autonomia, independente de onde ela esteja. E essa Lei 2030, ela tem, segundo a própria CGU e a própria AGU, quando ela foi encaminhada para a sanção da presidente Dilma, ela já foi apontada pela CGU e pela AGU que tinha vício de inconstitucionalidade formal, de origem. Que ela também como foi solicitado lá no Supremo Tribunal Federal, que fizesse pelo menos uma interpretação conforme, se ela não é inconstitucional, dizendo que os papiloscopistas não foram deixados de lado, como a própria PGR reconhece, a própria Presidência da República falou também que o conceito de perito criminal é amplo, não se excluiu ali nenhuma categoria. Então nós podemos, nessa PEC, excelências, fazer um texto, nós sugerimos, ao excelentíssimo senhor relator, que podemos fazer um texto novo,
acrescentando, deixando isso claro, acabando com essa insegurança jurídica, porque já houve casos de traficantes de drogas sendo absolvidos, sendo soltos por conta dessa insegurança jurídica, dessa disputa corporativista que infelizmente acontece, e não é só na perícia criminal, porque em todos os lugares onde há categorias com atribuições muito próximas, isso é do próprio ser humano, das questões dos limites. Agora é importante que a perícia esteja unida para que aí sim ela possa ser autônoma também. Mas nós não podemos estar perdendo forças, permitindo o questionamento de laudos na Polícia Federal, laudos sendo questionados. Né? Imagine agora no projeto RIC, imagine nas eleições, quantos casos, quantos laudos nós já fizemos de eleitores tentando se passar por outros no recadastramento eletrônico do TSE. Quantos laudos nós fazemos do passaporte? Quantos laudos do Interpol que nos solicita, seja de criminosos, seja de brasileiros, não é? Vítimas no exterior, que não são identificados, ou então presos no exterior também, que precisam ter essa questão resolvida. Então, os nossos laudos estão hoje correndo um risco da sua fragilidade, do seu questionamento, e também a importância de se fortalecer a perícia. Como nós seríamos muito mais fortes, excelências, se em vez de estivéssemos aqui divididos, por exemplo, como a própria Constituição Federal fala, que a Polícia Federal será estruturada em carreira única. Eu falei estudar em carreira única, carreira no singular, demonstrando que é única. Então, se essa PEC também pudesse relacionar que a perícia oficial é realizada pelos peritos criminais, os peritos médico-legistas, os peritos odontologistas, os peritos papiloscopistas, como há inclusive o projeto 2754/2011, tramitando aqui na Câmara, ao PLS 460/2012, tramitando no Senado, para resolver esse problema, sanar essa insegurança jurídica, para até que a ADIM não precise nem ser julgada, por quê? Porque o assunto já foi vencido por essa comissão especializada, apropriada realmente para tratar do tema. Então, hoje nós estamos tendo um desgaste, a própria sociedade está a mercê desse debate. Nós precisamos resolver essa questão do papiloscopista, que o Congresso já reconhece. Então não há porquê, porque quando nós vemos o texto, excelência, daqui da PEC 325, o texto atual, que certamente não está sendo analisado, vejam que ela diz assim, essa PEC não pode passar como está. Porque o texto dela fala, incumbindo-lhe, né, falando dos peritos oficiais, incumbindo a realização dos exames necessários à investigação de natureza criminal. Ora, aqui incluiu o papiloscopista. Se ela está falando de perito oficial, mas há uma lei inferior, até anterior, a 2030, não relacionando o papiloscopista, na hora que ela está aqui, ela está invadindo a seara do papiloscopista. Porque o papiloscopista começa a identificação, muito bem o deputado falou aqui, a identificação da vítima. Primeiro tem que saber quem é o morto, para saber quem é o parente, quem é a esposa, quem é o sócio, quem é o inimigo, para poder começar uma investigação, às vezes, a identificação do cadáver. E aí, quantos laudos nós fazemos, não só da região serrana, do Air France, do acidente da Gol, da TAM, imagine os direitos de herança, os problemas das pensões, tudo isso pode ser questionado se não for resolvido essa questão interna, que infelizmente é necessário ser discutido, né, que tem sido debatida, e agora através da PEC nós podemos já sanar de uma vez por todas, garantindo que a lei 2030 não caia, sanando a fragilidade, não é, que é apontada como inconstitucional, através dessa PEC. Então eu acho que nós estamos num momento muito importante, que para nós o mais importante é o interesse público, não é que faça-se realmente o que for melhor, mas esse Congresso já declarou que o perito papiloscopista também é perito oficial, não é? Não se trata de criar um cargo, de criar um perito, nós somos os peritos mais antigos, junto com os médicos legistas oficiais que nós temos, outras carreiras de peritos mais especializados surgiram 30 anos depois. Então, não estamos fazendo nenhuma novidade, não é? E vejam que a própria ADI 1477, que declarou que não se está se ampliando o rol de peritos oficiais a reconhecer a oficialidade dos laudos de perícia dos papiloscopistas aqui do DF, que ela fala também que esses peritos eles não podem estar subordinados a outras ingerências, a outras influências. O volta o ministro Marco Aurélio fala muito bem disso, porque não é porque um outro perito é superior, não, cada um é especialista naquele assunto, não existe hierarquia entre os peritos, como não deve haver hierarquia entre peritos e os gestores dos órgãos na isenção da prova, não é? Hoje esse substitutivo, então, resolveria essa questão, e nós sabemos, excelência, também, de que a gente sugeriria até, por exemplo, um acréscimo, acrescentar um parágrafo ao texto atual, além de
Sugeri também que ele ficasse num 4x4, como o nosso colega Carlos Alberto já mencionou aqui, que é observado o disposto na legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos oficiais de natureza criminal, os peritos criminais, peritos médicos legistas, peritos odontologistas ou peritos odontologistas. Ou melhor, né, a emenda dizer assim, lei disporá sobre o perito oficial, vírgula, que são, né, os peritos criminais. Então, assim, esse assunto é um assunto que precisa ser vencido em nome da segurança jurídica, em nome da sociedade, para que não haja essa divisão. E eu tenho certeza que nem mesmo nossos outros colegas peritos, eles também não querem sair da polícia e deixar os colegas papiloscopistas lá, sob pena de ficar fracionada, porque eles defendem a perícia una. Mas é como nós falamos aqui, é necessário agora um momento de união, de cooperação e de deixarmos para trás todas essas questões, não é, iniciais, que já vencemos, e trabalhar num texto novo. E para isso nós estamos aqui para colaborar com o debate. Alguns outros casos conhecidos, senhor, o furto de notebook em container da Petrobras, não é? Os benefícios indevidos, não é, em Pernambuco, benefícios concedidos, aposentadorias concedidas também fraudulentamente à Operação Progeria. O caso agora recente do auditor fiscal no Paraná, um auditor fiscal foragido da polícia, tentou tirar um passaporte com outro nome e foi identificado, foi feito laudo, foi preso na hora de buscar o passaporte, foi imediatamente preso. Então vejam quanto o trabalho do papiloscopista é importante. Mas não, mas é porque ele faz identificação. Ele faz identificação, mas ele faz, não é, utiliza perícias, as vários tipos de perícias, para chegar à identificação, que é a autoria do crime. Então, se a gente tem de um lado os peritos criminais, ou peritos em criminalística, não é, mais focados na questão da materialidade do delito, se temos nossos colegas médico-legistas com a questão fundamental também da identificação dos corpos, da identificação da causa-mortes, se houve realmente uma lesão corporal, uma violência sexual, e ao mesmo tempo nós temos também o papiloscopista dando a autoria do delito, dando a autoria do crime. Então, é muito importante que não se esqueça e que essa comissão e essa PEC, Excelência, já possa também sanar e acabar com essa disputa que a gente vê que todos temos a perder, sobretudo a sociedade. Nós somos irmãos que infelizmente nos degladiamos e temos aqui mais uma oportunidade, já foram muitas, mas essa, Excelência, eu tenho certeza que o seu trabalho, o trabalho dos demais colegas deputados aqui, nós vamos construir um texto que possa resolver o problema dessa insegurança jurídica e dessa desunião das categorias de peritos criminais e que possamos fortalecer não só a perícia, mas a polícia como um todo e possamos estar juntos nesse processo. Então a gente agradece a colaboração e agradece o apoio de todos os colegas. Quero agradecer. Quero agradecer ao senhor Nazareno Feitosa e nós temos que chegar no acordo aqui, porque nós temos uma ordem do dia que está. A ordem do dia está em andamento. Então, se tivermos votação lá, deve ter que se interromper aqui a audiência pública. Então, nós vamos continuando aqui até a luzinha amarela acender aqui. Então, os palestrantes sejam mais sucintos aí, porque a gente vai ter tempo de todo mundo participar da audiência pública. Senão, daqui a pouco nós temos que encerrar aqui. Passo a palavra então ao senhor Antônio Maciel Aguiar Filho. Excelente tempo aí de até 10 minutos. Pode. Senhor presidente, aqui. A tradição da casa, mesmo que haja uma votação, os parlamentares podem se ausentar, votar enquanto os palestrantes falam, entendeu? Isso não impede, porque nós não estamos deliberando aqui, nós estamos ouvindo, né? É exatamente aquilo que a mesa... Com a aquiescência do meu amigo deputado Lorival.